Hoje, a Bíblia, ela nos apresenta Jesus que está realizando a cura de um hidrópico. O que é um hidrópico? Que doença, que enfermidade é essa que Jesus está realizando? Eu convido você a estar comigo nessa meditação e reflexão da palavra de Deus para entender aquilo que o texto bíblico quer nos apresentar no dia de hoje. E para você que não me conhece, eu quero me apresentar para você. Me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, interior do Rio Grande do Norte. Também pertencente à Arquidiocese de Natal. Então, já convido você a pegar a sua Bíblia, como de costume, e invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus, para que ele nos dê o entendimento do texto que vamos meditar no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, te pedimos, te clamamos o derramamento do teu Espírito, para que possamos entender a tua palavra, e que essa palavra fecunde os nossos corações, para que seja feito conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje a liturgia nos propõe o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Como eu disse no início do vídeo, Jesus aqui está realizando a cura de um hidrópico, e justamente em dia de sábado. Vamos entender isso aqui. O versículo 1, e aqui eu já vou direto ao texto, o evangelista vai dizer que certo sábado, Jesus ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Veja, Jesus ele foi convidado em alguns momentos para fazer refeição na casa de fariseus. E dentro dessa situação, eles observavam Jesus. O texto aqui na minha tradução vai dizer espiavam, mas isso aqui é alguém que estava observando Jesus. Agora, estava observando Jesus para quê? Para observar se Jesus ele cumpria aquilo que a lei dizia do sábado. Por isso que o evangelista vai fazer questão de que um certo sábado está realizando tudo isso, está acontecendo tudo isso. E aí eles observavam Jesus para terem motivos de acusá-lo, para terem motivo de prendê-lo, para terem motivos de matá-lo. Jesus, sabendo de tudo isso, porque Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus sempre aproveitava situações do tipo para evangelizar, para catequizar, para ensinar. E diante dessa situação, aparece um hidrópico que estava ali diante dele. Veja, o que é um hidrópico? Que tipo de doença é essa? Veja, o hidrópico era um indivíduo que sofria de hidropisia. E hidropisia era uma doença que ela era caracterizada justamente pelo inchaço do corpo. E esse inchaço, ele acontecia devido à retenção do líquido. Então era uma pessoa que tinha membros, ou talvez membros inferiores, ou até mesmo a barriga, ou qualquer que seja o membro. O texto não vai dizer. Apenas vai dizer que essa pessoa sofria de hidropisia. E vendo essa situação, Jesus ele fala para os legistas e os fariseus. Jesus faz uma pergunta para eles. E a pergunta a gente tem no versículo 2, ou melhor, no versículo 3. E a pergunta diz o seguinte: é lícito ou não curar no sábado? Veja, Jesus já sabia que eles estavam observando para ver se Jesus descumpria a lei do sábado. Por quê? Porque a lei do sábado, o que tinha na lei, não se podia trabalhar no sábado. E muitas das vezes os fariseus entendiam como era trabalho. Então era só um motivo para acusar Jesus, para dizer que Jesus estava descumprindo a lei. E quando eu menciono a lei aqui, é a Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia,
que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui era um grupo de livros que chamava de Torá ou Pentateuco. Então o que acontece? Jesus pergunta se é lícito ou não curar em dia de sábado. E aí o que acontece? Eles ficam calados. Mas ficam calados por quê? Porque eles não têm resposta para dar a Jesus dessa pergunta. E olha o que vai acontecer logo em seguida. Tomou então, curou e despediu. Veja, Jesus realizou a cura desse homem. E ao realizar a cura, Jesus despede ele. Veja, qual é a cura que você precisa no dia de hoje? O que é que você precisa que Jesus realize na tua vida no dia de hoje? Será se você tem o vício da pornografia? Será se você é viciado através de jogos ilícitos? Talvez você seja viciado em drogas ou qualquer que seja o vício. Esse vício que está te prendendo, esse vício que está deixando você escravo. Veja, Jesus, ele pode libertar, ele pode curar você desse vício. Agora, o que acontece logo em seguida? Jesus pergunta: qual de vós, se seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? O que é que Jesus está dizendo quando ele faz essa pergunta? Olha, se um boi, se alguém precisa de algo em dia de sábado, você não vai fazer? É isso que Jesus quis dizer com uma linguagem atual. Agora, o que é que o texto vai dizer? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Ou seja, os inimigos de Jesus, aqueles que observavam Jesus para armar ciladas ou para acusar Jesus, ficaram totalmente desarmados, ficaram totalmente calados. Por quê? Porque não tinham argumentos para refutar a verdade que Jesus expôs naquele momento. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes na nossa vida nós não conseguimos refutar algo verdadeiro que acontece na nossa vida? Veja, a verdade nos deixa mudos. Por quê? Porque a verdade nos liberta. E quantas pessoas hoje vivem de mentiras? Quantas pessoas vivem hoje acusando umas às outras? Quantas pessoas vivem hoje da fofoca? Quantas pessoas vivem hoje um mundo totalmente do pecado? Meu irmão, a verdade de Jesus nos deixa mudos. A verdade de Jesus não nos deixa argumentar. Por quê? Porque é uma verdade que veio de Deus. Meu irmão, o texto hoje, ele quer justamente nos ensinar isso. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus, ele quer dizer que independente da regra, a dignidade humana é mais importante. A vida humana é mais importante. Libertar um filho de Deus é mais importante. Os ritos religiosos é importante, sim. Nós não deveríamos deixar de praticá-los. Mas Jesus quer dizer que a vida humana, que a dignidade humana é mais importante que ritos. Por essa razão ele realiza a cura. Por essa razão ele entende que esse homem, que esse indivíduo que sofria com essa doença, precisava ser liberto. Precisava ser reintegrado à sociedade. Veja, isso que nós precisamos. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da Eucaristia. Nós precisamos dos sacramentos da igreja. Nós precisamos... Por que eu digo nós precisamos dos sacramentos da igreja? Porque dentre os 7 sacramentos da igreja, 2 desses sacramentos são sacramentos de cura e libertação. É o sacramento da confissão ou da reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. Então são sacramentos que nos permitem ter curas. Então veja, Jesus, ele pode nos dar a cura que nós precisamos. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nessa palavra?
Se você crê nessa palavra, Jesus está te dando uma cura hoje. Jesus está te libertando do vício do cigarro. Jesus está libertando hoje você do alcoolismo. Jesus está libertando hoje você que é fofoqueiro. Jesus está libertando hoje você que tem uma língua que ofende as pessoas. Deixe Jesus habitar na sua vida. Deixe Jesus libertar você. Assim como eu quero que Ele liberte dos meus pecados, das minhas limitações. Obrigado, Senhor, pela graça de ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque no dia de hoje, talvez nós não estejamos bem. Talvez a nossa saúde mental não esteja bem. E pedimos que o Senhor cure nossa saúde mental. Então, meu irmão, que em nome de Jesus, essa palavra fecunda os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.